momento aqui na Capela da Santa Casa, Capela de Nossa Senhora das Dores, a procissão das Endoenças ou procissão do Fogaréu. Essa procissão sai neste momento aqui da Capela de Nossa Senhora das Dores em direção à Igreja de São Francisco. A Igreja de São Francisco é como que o Jardim das Oliveiras, onde Jesus foi depois da última ceia com os seus discípulos. E aqui nós vamos então seguir em procissão até a Igreja de São Francisco, e lá será como que feita a prisão de Cristo. E depois ele, numa imagem de Cristo com as mãos amarradas, será trazido para a Capela da Santa Casa. E aqui será como que o Palácio Real, onde Cristo foi julgado e condenado à morte. Uma multidão de pessoas acompanhando esta procissão das Endoenças, que tem início neste momento aqui na Capela da Santa Casa. Nós temos alguns irmãos da Capela da Mesa, da Capela da Santa Casa. Temos também alguns irmãos da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos. Presente o Padre Ademir, ele que trabalha aqui na Santa Casa, e ele, presidindo essa cerimônia, já fez aqui a proclamação do Evangelho, também as orações. A presença também do Padre Plínio, que é o pároco de São Judas Tadeu, porque a Capela de Santa Casa está dentro do território da paróquia de São Judas Tadeu. E já vimos também aqui a presença do Monsenhor Geraldo Magela da Silva, também está aqui nesta cerimônia, nesta procissão das Endoenças ou procissão do Fogaréu. Pop News mostrando para você ao vivo este início da procissão das Endoenças, direto aqui da Capela da Santa Casa, procissão que segue rumo à Igreja de São Francisco de Assis, onde uma imagem do Cristo está lá aguardando, e é como que nós vamos acompanhar, a procissão, a prisão de Cristo, que está ali no Jardim das Oliveiras, e será trazida aqui para a capela. E será então como que o Palácio Real, onde Cristo foi julgado num falso julgamento por Pôncio Pilatos. Então você tá na frente, aí a gente consegue entendi. mais seu centro, entendeu? Entendi. Aí a gente anda junto, nós dois conseguimos fazer. Beleza.
Olha o fui lá, bati. Ele atendeu.
Nesse momento, a procissão das Endoenças está cruzando aqui a rua Balbino da Cunha, na contramão, e vai chegar daqui a pouco à igreja de São Francisco de Assis. No ano passado, essa procissão ela saiu na lateral da igreja de São Gonçalo, uma parte do bairro do Bonfim, retornando à igreja de São Francisco. Neste ano, ela veio direto da Capela da Santa Casa, passando então aqui pela Balbino da Cunha, na contramão, em direção à igreja de São Francisco, onde vai chegar daqui a pouco.
Você está acompanhando ao vivo aqui no Pop News, nesta noite de Quinta-feira Santa, a procissão das endoenças, ou procissão do fogaréu. Endoenças significa indulgência, indulto, perdão. É esta procissão que nós estamos acompanhando nesse momento de introspecção, porque é um momento em que representa a prisão de Cristo para depois ser julgado e condenado à morte num falso julgamento de Pôncio Pilatos no Palácio Real. Neste momento é como que os soldados do palácio estivessem indo para o Horto das Oliveiras para prender Jesus e levá-lo então até Pilatos para o julgamento. É este o momento que nós estamos vivendo aqui nesta Quinta-feira Santa em São João del Rei. Para você que está chegando agora, sintonizando agora o Pop News, esta procissão das endoenças saiu às 23 horas ali da Capela da Santa Casa, a Capela de Nossa Senhora das Dores, e segue aqui em direção à Igreja de São Francisco de Assis. Lá tem uma imagem do Cristo com as mãos amarradas. Então, essa imagem será conduzida de volta até a Capela da Santa Casa. Nós temos acompanhando esta procissão, os irmãos da Capela da Santa Casa, alguns deles, também alguns irmãos da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos, foi convidada para esta procissão das endoenças. Já tivemos aqui a presença do Monsenhor Geraldo Magela da Silva, que é o vigário-geral da Diocese, pároco também da Catedral, e nós temos ainda aqui a presença do Padre Plínio, que é o pároco da paróquia de São Judas Tadeu, e também do Padre Ademir, ele que atende lá a Capela da Santa Casa. aproxima aqui da igreja de São Francisco de Assis.
Roda, Marcinho. Peraí, roda de novo. E aqui na porta da matriz. E quando chegam à igreja de São Francisco? 100. 100. Deixa rodando. Vai pegar a hora que a igreja... Segunda estação, Jesus traído por Judas é preso. Nós adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho segundo São Lucas. Estava ele ainda a falar, quando surgiu uma multidão de gente, precedendo-os, um dos 12, o chamado Judas, que caminhava à frente, e aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus disse-lhe: Judas, é com um beijo que entregas o Filho do Homem? Vendo aqueles que o cercavam e que iam o suceder, perguntaram-lhe: Senhor, ferímo-los à espada? E um deles feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio dizendo: Já basta, deixai-os. E tocando na orelha, curou. Depois disse aos que tinham vindo contra ele, aos príncipes dos sacerdotes, aos oficiais do templo e aos anciãos: Vós saístes com espadas e varapaus, como se fosseis ao encontro de um salteador? Estando eu todos os dias convosco no templo, não me deitastes as mãos. Mas esta é a vossa hora e o domínio das trevas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditação. Entre as oliveiras do Getsemane, imerso nas trevas, aproxima-se agora uma pequena multidão. A guiá-la, Judas, um dos 12, um discípulo de Jesus. Na narrativa de Lucas, ele não pronuncia sequer uma palavra. É apenas uma gélida presença. Parece até que não consegue aproximar-se completamente do rosto de Jesus para beijá-lo, interrompido pela única voz que ressoa, a de Cristo. Judas, com um beijo entregas o Filho do Homem? São palavras dolentes, mas firmes, que revelam o emaranhamento maligno que se aninha no coração agitado e endurecido do discípulo. Talvez iludido e desiludido, e depois desesperado. Aquela traição e aquele beijo torna-se ao longo dos séculos o símbolo de todas as infidelidades, apostasias e enganos. Cristo, portanto, encontra uma outra prova, a da traição que gera abandono e isolamento. Não é a solidão a ele cara quando se retirava nos montes para rezar. Não era a solidão interior, fonte de paz e de tranquilidade, pois com ela se inclina sobre o mistério da alma e de Deus. É, porém, a áspera experiência de tantas pessoas que mesmo neste momento que nos vê reunidos, como uns e outros momentos do dia, estão sozinhas em um quarto, diante de uma parede vazia ou de um telefone mudo, esquecida por todos porque são idosos, doentes, estrangeiros ou desconhecidos.
Jesus bebe com eles também este cálice, que contém o veneno do abandono, da solidão, da honestidade. Porém, a cena do Getsemane movimenta-se ao quadro procedente, íntimo e silencioso da oração, se opõe agora. Sobre as oliveiras, o estrondo, o túmulo e até mesmo a violência. Jesus se ergue sempre no centro como um ponto fixo. Ele está consciente do mal que envolve a história humana, com seu sudário de prepotência, de agressão, de brutalidade. Esta é a vossa honra e o domínio das trevas. Cristo não quer que os discípulos, prontos a empunhalar a espada, revidem o mal com o mal, a violência com a violência. Ele tem a certeza de que o poder das trevas, aparentemente invisível e jamais satisfeita de triunfos, está destinado a ser condenado. A noite, de fato, sucederá ao alvorecer, a obscuridade à luz, a traição, o arrependimento, também para Judas. É por esse motivo que, não obstante tudo isso, é necessário continuar e esperar e amar. Jesus tinha ensinado no Monte das Bem-aventuranças que, para se ter um mundo novo e diferente, é necessário amar os nossos inimigos e rezar por aqueles que nos perseguem. Senhor, que fostes traído com um beijo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que fostes abandonado pelos discípulos, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que experimentaste solidão e humilhação, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
Abre o máximo, tá? Abre o máximo para não ter problema de queimar. Neste momento, a procissão das endoenças deixa a igreja de São Francisco de Assis, já com a imagem do Cristo com as mãos amarradas, significando que Cristo foi preso e ele será levado para o Palácio Real, Palácio de Pôncio Pilatos, onde acontece o falso julgamento de Jesus e a sua condenação à morte e morte de cruz. O Palácio Real, aqui representado novamente pela Capela da Santa Casa, para onde seguirá essa procissão. Nós vamos acompanhando aqui ao vivo. Nós estamos deixando então a igreja de São Francisco, vamos retornar para a Capela da Santa Casa, onde a imagem será colocada no interior da capela. As pessoas não vão entrar, porque a própria Bíblia diz, que a multidão estava do lado de fora, não estava no interior do Palácio Real, quando Jesus foi colocado ali para que pudesse acontecer o seu julgamento e a sua condenação à morte. Nós temos também neste momento, quando a imagem deixa a igreja de São Francisco, alguns irmãos da Ordem Terceira
de São Francisco de Assis passam a tomar parte nessa procissão. Então, logo atrás aqui da cruz processional, nós temos alguns irmãos e irmãs da Ordem Terceira de São Francisco de Assis que vão também nesse retorno da procissão até a capela da Santa Casa. E aí você pode acompanhar também ao vivo, né, o grande número de pessoas que tomam parte desta procissão do fogaréu no Centro Histórico de São João del Rei. Pessoas que estavam ali na Capela da Santa Casa, acompanharam a procissão até aqui a Igreja de São Francisco, e agora acompanham também esse retorno desta procissão. Lá atrás, então, a gente já pode ver, né, o Cristo está sendo trazido no andor, né, o Cristo amarrado, o Cristo preso para ser julgado.
a procissão das Endoenças, agora retornando aqui pela rua Balbino da Cunha, saiu do São Francisco, agora trazendo a imagem do Cristo preso, e ela vai chegar novamente na capela de Nossa Senhora das Dores, na capela da Santa Casa, onde o Cristo ele ficará lá dentro da capela, mais uma vez lembrando, representando ali o Palácio Real de Pôncio Pilatos, onde Cristo foi julgado e foi condenado à morte.
Nós já vamos nos aproximando aqui da Capela da Santa Casa, onde termina essa procissão das endoenças nesta Quinta-feira Santa. A procissão que saiu aqui da capela foi em direção à Igreja de São Francisco e agora retorna à capela com a imagem de Cristo com as mãos amarradas, simbolizando a prisão de Cristo. Vem rumo ao Palácio Real, Palácio Pôncio Pilatos, onde Jesus sofre então o julgamento e a condenação à morte de cruz. Mais alguns metros nós estaremos aqui na Capela da Santa Casa, onde a imagem será então levada para o interior da capela. E nós já vamos nos aproximando então da Capela de Nossa Senhora das Dores, né, a Capela da Santa Casa, para onde essa imagem do Cristo será levada, será trazida, na verdade, daqui a mais alguns minutos, a procissão se aproximando então da capela e a multidão já aguardando aqui a chegada dessa procissão das endoenças ou procissão do fogaréu. Pessoas que já estavam acompanhando a procissão já se posicionam aqui próximo à capela para acompanhar esse momento final desta cerimônia, essa celebração religiosa da procissão do fogaréu.
Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Apoderando-se então de Jesus, levaram-no e introduziram-no em casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-o de longe, como tivessem acendido uma fogueira no meio do pátio, e se tivessem sentado, Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada, ao vê-lo sentado ao lume, fitando-o, disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: não o conheço, mulher. Pouco depois disse outro ao vê-lo: tu também és dos tais. Mas Pedro disse: homem, não sou. Cerca de 1 hora mais tarde, um outro asseverou-se com insistência: com certeza, este também estava com ele, pois até é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei o que dizes. E no mesmo instante, estando ele ainda a falar, cantou um galo. Voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro recordou-se da palavra do Senhor, quando lhe disse: antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. E vindo para fora, chorou amargamente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditação. Retornemos àquela noite deixada para trás, entrando na sala do primeiro processo ao qual Jesus foi submetido. A obscuridade e o frio são dilacerados pelas chamas de um braseiro colocado no pátio do palácio de Sinédrio. Os funcionários em serviço e de guarda estendem as mãos em direção daquele calor. Os rostos estão iluminados, e eis que se erguem 3 vozes, 3 mãos a indicar um rosto reconhecido, o de São Pedro. A primeira é uma voz feminina, uma criada do palácio que fixa o discípulo nos olhos e exclama: estava também tu com Jesus? Surge depois uma voz masculina: pertences a eles. É ainda um homem a insistir mais tarde a mesma acusação, notando o sotaque setentrional de Pedro: estava com ele. A estas denúncias, quase num crescimento desesperado de autodefesa, o apóstolo não hesita por 3 vezes a perjurar: não conheço Jesus, não sou um discípulo seu, não sou aquele que dizes. Portanto, a luz daquele braseiro ilumina, portanto, muito além do rosto de Pedro, revela uma alma mesquinha, a sua fragilidade, o egoísmo, o medo. E, no entanto, algumas horas antes, ele tinha proclamado: mesmo que todos venham a sucumbir, eu não. Mesmo que eu tenha de morrer contigo, não te renegarei. Mas esta traição não terminou, como tinha acontecido com a de Judas. Há, de fato, naquela noite, um som que dilacera o silêncio de Jerusalém, mas, sobretudo, a consciência de Pedro. É o canto de um galo. Exatamente naquele momento, Jesus estava saindo do processo judiciário
que o havia condenado. Lucas descreve a troca de olhares entre Cristo e Pedro e o faz usando um verbo grego que indica o fixar profundamente um rosto. Mas, como nota o evangelista, não se trata de um homem qualquer que agora olha para o outro. É o Senhor, cujos olhos percurtam os corações e os rins, ou seja, o íntimo segredo de uma alma. E dos olhos do apóstolo caem lágrimas de arrependimento. Na sua vicissitude, condena-se muitas histórias de infidelidade e de conversão, de fraqueza e de libertação. Chorei e acreditei. Assim, com apenas estes 2 verbos, séculos depois, um convertido aproximará sua experiência à de Pedro, quando vós também, a todos nós, que neste dia cometemos pequenas traições, protegendo-nos por detrás de justificações mesquinhas, deixando-nos possuir por medos vis. Mas, como o apóstolo, também para nós está aberto o caminho do encontro com o olhar de Cristo, que nos confia o mesmo compromisso. Também tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. A estas horas da noite, uma multidão se reúne aqui diante da casa de Deus, diante da casa de Jesus Santíssimo e ao lado de uma outra casa, de uma santa casa. O que trouxe você aqui? O que tem no seu coração que faz com que você abandone uma noite e venha aqui participar dessa caminhada, dessa meditação? Algo inquieto está dentro de você. Dentro de cada um de nós, alguma coisa está faltando. E o que está faltando em nós, Ele tem para dar, de sobra, para todos. Jesus tem para cada um de nós a resposta certa. Jesus, Ele traz para cada um que quiser, cada um que precisa de sentido para a sua vida, Jesus tem a resposta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, busque a Cristo. Ele é capaz de fazer a sua vida ficar completa, a sua vida ficar mais bonita. Ele nos ensinou a amar uns aos outros. Ele nos ensinou a perdoar. Ele nos ensinou a fazer o bem, sem olhar a quem. Jesus, o que aconteceu com ele, a traição de Pedro, acontece ainda hoje. Talvez tenha acontecido com você, que negou alguém, negou seu pai, sua mãe, ou alguém que não lhe interessava. Então, o que aconteceu com Cristo naquele tempo é atual, está acontecendo hoje. Então, busque a esse Cristo. Ele não está ultrapassado. Ele tem uma palavra atual para você, para a sua vida. A nossa alma tem sede de Deus. Qualquer ser humano tem sede de Deus. Qualquer ser humano tem sede de plenitude. Nada enche a vida nossa a não ser o amor de Deus. Nada. Tudo pode acontecer conosco, mas se o amor de Deus não for buscado, não for encontrado, nós vamos ser um ser humano inquieto. Então que busque a Cristo a cada dia de sua vida, não só nessa caminhada, nessa procissão, para que assim sendo, você seja mais feliz. Então, Senhor Jesus,
que enxugastes as lágrimas de Pedro, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que perdoais quem reconhece ter pecado, Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que compreendeis as nossas incertezas, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora a imagem será introduzida para o interior da igreja, que lembra o pátio onde o sumo sacerdote morava e onde Pedro ficou. Foi o primeiro julgamento que Jesus sofreu, né? Por isso, entra, assim como naquele tempo, no pátio entraram somente os funcionários do sumo sacerdote, aqui também somente as pessoas que fazem parte da cerimônia, e os fiéis ficam como ficaram naquele tempo do lado de fora. E assim, com a imagem no interior aqui da igreja, da Capela de Nossa Senhora das Dores, a Capela da Santa Casa, nós vamos encerrando esta transmissão e também esta cerimônia nesta Quinta-feira Santa, em que levamos para você essa procissão das endoenças, a procissão do fogaréu. Direto para o Pop News, aqui do centro de São João del Rei, Fábio da Silva.